Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais um tipo de ligação interatômica, é a chamada ligação metálica. Nós já estudamos a ligação iônica, que é a ligação que ocorre entre um metal e um não metal. O átomo de metal perde um ou mais elétrons para o átomo de não metal. Quando o átomo de metal perde um ou mais elétrons, ele se transforma em um cátion, que é um íon de carga elétrica positiva. Já o não metal, ao ganhar um ou mais elétrons, se transforma em um ânion, ou seja, um íon de carga elétrica negativa. O cátion e o ânion formados têm cargas elétricas opostas, logo se atraem. E a atração entre essas espécies químicas se chama ligação iônica. Outro tipo de ligação interatômica que nós estudamos foi a ligação covalente, que ocorre normalmente entre átomos de não metais. Esses átomos têm a tendência de ganhar elétrons. Então, como é que eles se ligam, já que não há um perdedor de elétrons nem um ganhador de elétrons? A ligação covalente ocorre por compartilhamento ou emparelhamento de pares de elétrons. Cada ligação covalente envolve um par de elétrons, e esses dois elétrons da ligação passam a pertencer à eletrosfera de dois átomos simultaneamente. Isso mantém esses átomos unidos. Show? Já a ligação metálica ocorre entre metais, e os metais têm a tendência de perder elétrons. Olha, a união desses metais forma uma estrutura chamada retículos cristalinos metálicos ou cristais metálicos. Aqui embaixo eu coloquei uma representação para a gente poder entender como é formado esse cristal metálico. Cada bola maior, de cor acinzentada, é um cátion metálico. Como é que é isso? O metal tem a tendência de perder um ou mais elétrons. Os elétrons que saem são os elétrons da última camada, são os que saem com mais facilidade. Esses elétrons ficam livres, ou elétrons deslocalizados, e eles passam a se movimentar em volta dos cátions formados. Se o átomo perdeu elétrons, ele se transforma em cátion. Então aqui são vários cátions metálicos. Os cátions têm cargas elétricas iguais, são todos positivos. A tendência seria o quê? A gente pensar que eles iam se repelir. Mas eles se mantêm unidos, porque em torno deles há o que a gente chama de nuvem de elétrons, ou mar de elétrons livres, que tem carga elétrica oposta, que mantém esse conjuntinho todo unido. Então eu escrevi aqui, essa nuvem de elétrons livres funciona como ligação metálica, mantendo os cátions metálicos unidos. A ligação metálica é uma ligação forte, ok? A gente considera aqui um conjunto de cristais metálicos formados pelo mesmo metal é uma substância metálica. E como é que eu faço a representação de uma substância metálica? Assim, imagine uma barra de ferro. A barra de ferro só contém átomos de ferro unidos por ligação metálica. Então representa assim, Fe. N. Fe é o símbolo do ferro e o N são vários átomos de ferro. Como eu não sei quantos são, depende do tamanho dessa barra de ferro, eu posso representar por Fe(N). Ou simplesmente pelo símbolo do átomo de ferro. Normalmente a gente usa mais Fe, sem nenhum índice aqui embaixo. Um fio de cobre, posso representar por CuN ou simplesmente Cu. A representação mais utilizada é só Cu sem nenhum índice aqui embaixo. Beleza? Há também as chamadas ligas metálicas, que não são substâncias, são misturas. Misturas de dois ou mais elementos, onde o elemento principal é o metal. Tá? E essas ligas têm propriedades metálicas, que vamos estudar mais para frente, ok? Então, aqui como exemplo, o bronze é uma liga de cobre e estanho, o latão é uma liga de cobre e zinco, ouro 18 quilates é uma liga de ouro, cobre e prata, ouro 24 quilates é substância, porque contém só ouro. Já o ouro 18 quilates, que é usado para fazer joias, é uma liga de ouro, cobre e prata. O aço é uma liga de ferro e carbono. O ferro é o metal, o carbono é um não metal, mas o ferro é o componente principal dessa liga. Eu fiz um resumo para a gente poder identificar essas ligações entre átomos. Nós já estudamos a ligação iônica, que ocorre entre um metal e um não metal, e a diferença de eletronegatividade entre os átomos tem que ser maior ou igual a 1,7 para que ela seja predominantemente iônica. Só para lembrar, diferença de eletronegatividade é a eletronegatividade maior menos a eletronegatividade menor. Já a ligação covalente ou molecular é uma ligação que ocorre normalmente entre não metais. Então, se tiver a ligação entre um não metal e outro não metal, podem ser iguais, no caso de substâncias simples, é a ligação covalente, beleza? Porém, há casos de ligação covalente entre metal e não metal. Nesse caso, a diferença de eletronegatividade
deve ser menor do que 1,7. Então, por exemplo, se a fórmula de uma determinada substância tiver metal ligado ao não metal, a gente vai ter que calcular o ΔE para ver se a ligação presente é iônica ou covalente. Então, sempre que tiver um metal com não metal, faço a diferença de eletronegatividade. Se der maior ou igual a 1,7, ligação iônica. Se der menor que 1,7, ligação covalente. Agora, se não tiver metal, a ligação é covalente. Quando a ligação entre metais, ligação metálica. Gente, já estudamos aí os 3 tipos de ligação interatômica. Então tá, um abraço, tchau, tchau, fui!